Oi, gente, meu nome é Letícia. Hoje é dia 26 de janeiro e eu tô procrastinando para desmontar minha árvore de Natal. E eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta que pode até te cutucar num lugar sensível. Você já se pegou procrastinando com alguma coisa que você poderia muito bem fazer agora, mas você fica enrolando até o último minuto? E eu não tô falando de uma árvore de Natal que tá montada até agora. Tô falando de um projeto, de um trabalho da sua faculdade, da sua escola, um relatório que você tem que fazer pro seu trabalho. Eu tô falando isso porque eu faço isso muito. E o pior de tudo é que com essa procrastinação a sua mente fica te torturando enquanto você não faz o que tem que ser feito. A sua mente fica assim também porque não é como se ficasse tranquila, procrastinando, relaxando, descansando. Não. A minha mente ela fica, você é irresponsável, você deixa tudo por última hora, eu tenho que fazer isso, mas estou aqui fazendo uma coisa que não tem nada a ver, que nem é importante e que nem é tão necessário assim, ao invés de fazer o que eu realmente preciso ser, o que ao invés de fazer o que realmente precisa ser feito. A procrastinação não é porque você tá com preguiça e você só tá descansando. Não, a gente simplesmente não consegue fazer a coisa. E enquanto a gente não tá fazendo essa coisa, o nosso cérebro tá comendo a gente viva. É uma tortura. Eu vivi isso a minha vida inteira e ainda vivo. Porém, como eu já falei em outros vídeos, eu gosto muito de escrever sobre os meus sentimentos e eu tenho refletido bastante sobre esse lance da procrastinação. Então eu fui escrevendo para tentar saber de onde vem esse sentimento, do porquê que eu procrastino tanto. Não é preguiça, não é falta de comprometimento, não é falta de responsabilidade, não é falta de disciplina. É uma crença que está profundamente enraizada em mim de que o sofrimento é obrigatório. Calma, me acompanha aqui que você vai entender o que eu tô querendo dizer. Já falei 1 milhão de vezes aqui que eu tenho o hábito de escrever com caneta e papel, escrever num caderno os meus sentimentos, as coisas que eu tenho feito no dia a dia, escrever tipo um diário, mas aí eu comecei a pensar sobre a procrastinação e a pergunta que eu escrevi, que era para eu mesma responder, foi a seguinte: por que eu procrastino tanto? Se eu sei que eu tenho que entregar esse projeto em tantos dias, por que eu deixo para fazer o projeto no último segundo? E a resposta que eu consegui buscar para mim mesma é que é o seguinte, que mesmo eu fazendo hoje ou fazendo na data de entrega, eu vou conseguir entregar um projeto ok. De uma forma ou de outra eu vou conseguir entregar. Só que quando eu procrastino e deixo para fazer tudo de última hora, o processo de decidir procrastinar até a data da entrega deste bendito projeto, a minha mente me consome. É uma tortura, um sofrimento sem fim. Então, por que eu não começo antes? Por que eu não... Se eu já sei que eu tenho que entregar, por que eu não começo antes? E a resposta que veio pra mim enquanto eu tava nessa minha escrita terapêutica é que entregar no último minuto é sofrido. Se desestabilizar e fazer tudo correndo é estressante. Deixar pra correr com tudo pra última hora é doloroso. E inconscientemente eu acreditava que eu só merecia colher os frutos, que eu só merecia receber o dinheiro, o pagamento, o reconhecimento, a satisfação, se o processo fosse difícil, se o processo fosse doloroso. E como eu sei que eu sou boa no que eu faço, se eu começar antes, não vai ser doloroso, vai ser bom, vai ser tranquilo, vai ser leve. Então eu deixo tudo por última hora porque eu preciso sofrer. Eu preciso sentir que foi uma luta, que não foi fácil.
E aí, continuando minha escrita, fiz mais uma pergunta. De onde eu tirei essa ideia de que eu tenho que sofrer? E aí eu fiquei pensando e tentando entender, e me veio na minha mente algumas frases de que eu ouvi na minha infância do meu círculo familiar, que a vida é luta, que a vida é difícil, que dinheiro que vem fácil vai fácil, que é difícil conseguir dinheiro, que pobre só se ferra, que coisa boa se conquista com muito trabalho e muito suor, e por aí vai. Basicamente, essas crenças na minha cabeça era como se fosse um mantra de que a felicidade, a prosperidade só vinha através da dor, do sofrimento, de muita luta, de muito trabalho, de muita tortura, de muito desgaste. E não como se a prosperidade e a felicidade fosse um direito natural nosso, sabe? E mesmo hoje, com uma vida confortável, o meu cérebro ainda acredita nisso. E eu tô constantemente me sabotando, meu cérebro tá constantemente criando essa dor que ele acha que é necessária. E eu adio tudo para criar esse sofrimento artificial que eu acho que é o que valida a recompensa. Não sei se você dá pra entender. Isso não é loucura? Tipo, a gente se sabota para criar uma dor que a gente acha que é necessária para receber coisas boas na vida. E aí eu tive a ideia de criar um experimento. Eu pensei assim, e se eu der uma amostra grátis pro meu cérebro de que ele não precisa sofrer tanto para colher bons resultados? Para ele entender que é possível receber coisas incríveis sem ter que dar um sofrimento extremo em troca. Então, eu escolhi um projeto, um só. Eu faço muitas coisas no meu dia a dia, mas a minha principal fonte de renda vem do meu trabalho como designer. E eu tenho um projeto para entregar daqui a 18 dias. É um prazo relativamente grande para o projeto que eu preciso entregar. E eu não posso entregar esse projeto antes, porque minha cliente está viajando, então ela só vai poder estar na apresentação do projeto daqui a 18 dias. Ou seja, eu não posso entregar ele antes, tem que ser daqui a 18 dias. E aí, a minha promessa para mim mesma é a seguinte: não só começar, mas me dedicar nesse projeto hoje, segunda-feira. Eu vou começar esse projeto, mesmo que eu só tenha que entregar ele daqui a 18 dias. Eu vou começar, eu vou me dedicar, eu vou terminar esse projeto antes do prazo de uma forma leve, tranquila. Vou deixar ele guardadinho lá porque eu não vou poder apresentar antes da data. Vou me permitir criar com leveza, com calma, sem crise de pânico de que eu tenho que entregar amanhã, preciso finalizar isso logo, sem ficar trabalhando no dia anterior da apresentação até de madrugada para conseguir finalizar tudo. Vai ser leve, vai ser tranquilo e eu vou deixar o projeto terminado, guardadinho no meu computador. E aí no dia da apresentação eu vou estar tranquila. E por que eu decidi fazer esse experimento só com um projeto? Porque o nosso cérebro, ele tende a pirar se a gente fizer uma mudança drástica e mudar tudo de vez. É impossível para mim eu falar assim, eu vou parar de procrastinar em tudo hoje, agora. Não tem como. Então eu decidi pegar um projeto e não procrastinar nesse um projeto. Basicamente, eu tô falando pro meu cérebro: calma, a gente tá mudando só uma única coisinha. É só um experimento, a gente tá testando. E aí ele não vai entrar em pânico de uma mudança muito brusca. E quando eu terminar esse projeto antes do prazo, com leveza, com calma, eu vou ter a sensação de: ufa, terminei, consegui, eu dei conta. Ficou ótimo, eu não precisei me torturar, não precisei me sabotar. Terminei antes do prazo.
E aí esse sentimento vai ser a amostra grátis para o meu cérebro. Ele vai começar a entender que ele pode sim colher sentimentos bons, recompensas, de um trabalho leve, tranquilo e fácil. Ele vai experimentar pela primeira vez esse gostinho de a vida é fácil, a vida é leve. As coisas podem ser fáceis e tranquilas. Eu não preciso pagar tudo com essa moeda do sofrimento. Então eu te convido a fazer isso comigo. Não quero que você faça uma revolução, apenas um experimento. Escolhe uma coisa que você está procrastinando. Seja um relatório que você tenha que entregar, um médico que você tem que marcar, sei lá. Escolhe uma coisa. Faz ela sem procrastinar e dá para o seu cérebro essa amostra grátis, esse gostinho gostoso de que fazer as coisas com sofrimento não tem necessidade. Determine um prazo com folga e faça um pacto com você. Eu vou fazer isso com tranquilidade, com calma, vou parar para tomar um café, vou levantar para me esticar, para fazer uma caminhada. Vai ser tranquilo, vai ser fácil, vai ser leve. Eu não vou transformar isso numa tortura e sofrimento. Tem que ser leve. Vamos romper esse vínculo que a gente tem com a tortura e sofrimento. E quando você terminar esse projeto antes do prazo, celebre. Fale em voz alta para você mesma. Eu consegui. Eu fiz isso. Ficou muito bom e eu terminei antes do prazo. Foi leve, foi calmo, foi tranquilo. E assim a gente vai reprogramando o nosso cérebro, vai ensinando para o nosso cérebro pouco a pouco que a gente não tá lutando contra a procrastinação com raiva, com ódio, com gritaria. A gente está enganando ou, sei lá, seduzindo o nosso cérebro com a possibilidade de que pode ser diferente. A possibilidade de que a leveza e o merecimento podem andar juntos. O sofrimento não é um rito de passagem obrigatório. A vida pode fluir, o dinheiro pode vir com facilidade, o trabalho pode ser tranquilo, o sucesso, a vida, tudo pode ser fácil. A nossa missão daqui para frente é desvincular o valor do nosso trabalho da quantidade de agonia que a gente investe nele. E eu vou começar meu projeto hoje. Me conta aqui nos comentários qual vai ser a amostra grátis que você vai dar para o seu cérebro. Um beijo e até amanhã.